Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Estamos de volta mais uma terça-feira no quadro Resposta Bíblica Teológica para o seu questionamento. E a pergunta que nós vamos tratar hoje é a mesma pergunta da terça passada. Nós, na verdade, estamos voltando à segunda parte, o batismo no ou com o Espírito Santo de Deus. A nossa proposta, ou seja, nós temos a intenção de te ajudar a entender o que diz a Bíblia acerca do assunto agora tratado e de todas as perguntas que virão a ser feitas e que nós vamos buscar responder. Então, nós vamos sempre a nossa intenção é essa, é ajudar você a entender o que diz a Bíblia acerca. Não vamos nunca defender uma posição A nem B. Esperamos que a sua atitude diante de Deus seja de ovelha do seu aprisco, como diz João, capítulo 10, verso 4. Se o que você pensa é o que diz a Bíblia, continue firme, mas se não, tenha uma atitude de obediência, humildade e correção diante da santa palavra de Deus. Vamos dar nossa... não vamos, melhor dizendo, da nossa opinião particular, porque não a temos. Nós cremos no que diz a Bíblia e essa é a nossa opinião. A proposta deste quadro é ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Portanto, deixe a Bíblia falar. Vamos ouvir um louvor de introdução. A propósito, nós estamos então tratando das coisas de Deus para irmos para o segundo ponto. Tratamos na semana passada do primeiro ponto, foi a introdução. E agora nós vamos para o segundo ponto, mas antes vamos ouvir então antífona mais uma vez, como foi na semana passada. Vamos ouvir antífona para preparar os nossos corações para esse momento. Vamos então ouvir essa mensagem cantada. No nome de Jesus, eu desejo que você seja muito abençoado nesta hora. Vamos então ao louvor. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, a ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá
Louvado seja o nome santo de Deus. É isso que nós queremos, ver o Deus Trino falar ao seu coração, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo falar com poder e com grande glória e com misericórdia ao nosso coração. Então, nós queremos orar nessa hora, nós queremos pedir a Deus a iluminação e a direção do Teu Santo Espírito, para que comecemos a trabalhar. Quero dizer a vocês que não vou ter pressa, será um tempo que talvez você considere longo, mas antes de vê-lo como longo, veja como um tempo de esclarecimento bíblico, teológico, com a maior profundidade que conseguimos alcançar e que entendemos que é suficiente para você. Poderíamos fazer muito mais, mas a gente entende que é suficiente que vamos fazer e aí a gente ia se delongar por mais encontros. Não queremos fazer isso porque vimos e entendemos que não é necessário. Vamos orar a Deus nessa hora. Glorioso Rei, bondoso Senhor, majestoso e supremo Criador. A Ti e tão somente a Ti, nós erguemos a voz em oração. Temos só um Deus e um só Senhor. E nos debruçamos na Tua palavra e buscamos do Senhor orientação e clamamos a Ti por iluminação. E nessa hora é isso que pedimos. Por favor, Deus, pelo Teu Santo Espírito, ilumina-nos e fala aos nossos corações. A partir da minha vida, fala às Tuas ovelhas, fala ao Teu povo, que nesta hora estão não só interessados, mas até desejosos, ansiosos para ouvir a Tua voz e compreender os Teus ensinos. E que seja o Senhor a nos falar. Porque o nosso desejo, ansiedade, expectativa é por ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, com clareza, misericórdia e graça, fale aos nossos corações. Nós queremos Te servir e queremos servir segundo a orientação da Tua palavra. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre todos. Usa de misericórdia para comigo, Senhor, para que não coloque palavras na Tua boca. E para que o Senhor conforte o coração dos ouvintes. Que os nossos pressupostos, que a nossa construção, ela não venha constituir-se barreira, obstáculo, para que o Senhor fale aos nossos corações. Mas que humildemente e aberto estejamos para ouvir o Senhor e não para ouvir a confirmação daquilo que achamos. Mas se assim for, a confirmação daquilo que conhecemos e sabemos, que o Senhor traga conforto. Como já disse, oro pedindo Tua misericórdia e a bênção sobre todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada, 8 dias, nós vimos a primeira parte, e na primeira parte, o primeiro ponto, nós trabalhamos então o Antigo Testamento, especialmente, a ação do Espírito Santo na vida dos seus servos e servas também, e vimos como foi abundante a profecia. A ação do Espírito gerou profecia, temor, fé, obediência. Nós vimos ali, mas a gente percebeu um destaque muito grande, uma abundância muito grande nas profecias. Viemos para o Novo Testamento e chegamos até certo ponto. Agora nós vamos, nesse segundo momento, para o segundo ponto, onde nós queremos também observar quais são os livros que tratam do dom de línguas. Porque nós queremos saber, estamos tratando disso, batismo no ou com o Espírito Santo. E a consequência do batismo no ou com o Espírito Santo, que ora tratamos, gera como consequência e sinal claro e notório para as pessoas o dom de línguas. É assim que as pessoas
infelizmente, enxergam alguém como batizado ou selado no Espírito Santo de Deus. E isso, claro que eu falo de forma geral. De uma forma geral, é assim que se observa, especialmente pelos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais. Os tradicionais, como nós nos consideramos e somos, eu sou tradicional, renovadamente tradicional, porque a palavra nos renova, o Espírito nos renova, a misericórdia nos renova todos os dias, mas nós não entendemos, não cremos assim, observando a palavra de Deus. Mas há essa observância, e aí eu já dou uma pista daquilo que vem, logo nessa introdução. Nós vamos olhar a palavra e ver se os pentecostais, neopentecostais estão corretos, estão com o discernimento, a compreensão correta da palavra, ou se nós, os tradicionais, como eu sou tradicional. E aqui nós vamos perceber se eu estou equivocado ou não. E aí você pode dizer assim, claro, ele vai puxar a sardinha para a lata dele, para o prato dele. Não é farinha pouca, meu primeirão primeiro. Nós vamos olhar e ver o que diz a palavra. E você tem a palavra. E você vai observar o que diz a palavra. E a gente vai fazer essa impressa justamente por isso. Que é para que sejamos honestos, criteriosos. E observemos então o que diz a palavra de Deus. Aliás, no quadro passado, eu trouxe para vocês que Jesus, eu disse assim, eu estou agora sendo envergonhado pela palavra. E Jesus falou em línguas, sim, em outros idiomas, em outras línguas. No mínimo 3, hebraico, aramaico e grego. Trouxe isso para vocês. A inscrição que estava sobre a sua cabeça, latim, grego e hebraico. Então, nós vamos observar e entender o que é o batismo novo com o Espírito Santo e a manifestação e as manifestações. Porque há sim alguém tem que estar não com maldade, mas com um equívoco. Não pode todos estarem certos. Porque a palavra de Deus traz uma única verdade. Ok? Então, vamos observar essas questões. Agora nós queremos saber quais são os livros da Bíblia que trata deste assunto. Acerca do dom do Espírito Santo. E quais são os que tratam e como tratam. Então, em toda a Bíblia, temos 66 livros. Desses 66 livros, só 2 tratam do assunto. Só 2 livros tratam da ação do Espírito Santo de Deus a partir da sua descida. Só 2 livros tratam do dom de línguas, do batismo no Espírito nessa perspectiva. Porque, na verdade, o que todos vocês querem saber é justamente isso. O batismo com o Espírito Santo, no final das contas, redunda em dom de línguas, em falar ou não falar em línguas. Essa é a verdade, nós sabemos disso. E nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Então, indo direto, porque nós vimos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vimos a obra desse Espírito na vida desses homens, no quadro passado. Agora vamos olhar, então, para os 2 únicos livros que trata do dom de língua, encontram a evidência do batismo no Espírito Santo de Deus. Quais são os 2 únicos livros no universo de 66? Atos e 1 Coríntios. Só esses 2 livros. O livro de Atos, intensamente, praticamente do começo ao fim, intensamente. E o livro de Coríntios, em 3 capítulos, tão somente. Então, você já começa a observar alguma coisa a partir daí. 66 livros. E nós vamos ter em apenas 2 livros. De forma praticamente plena, todo o livro, quase. E o outro, no outro livro, em 1 Coríntios só, a gente vai ter
em 3 versículos, 2 versículos ou 3 versículos ali, no terceiro uma sombra acerca disso. Então aí a gente já começa a perceber alguma coisa. Mas vamos caminhar. Osborne, num seu livro, A Espiral Hermenêutica, ele diz na página 43 o seguinte: se não conseguimos entender o todo antes de tentar dissecar as partes, a interpretação estará ameaçada desde o início. Fora do contexto, as declarações simplesmente não têm significado. Olha o que ele está dizendo. Se a gente não conseguir entender o todo, antes de ir para as partes, a interpretação vai estar ameaçada desde o começo. Fora do contexto, as declarações simplesmente não têm significado. E se eu não entendo o todo primeiro, eu tenho uma grande chance de tirar do contexto o texto. E vou entender o que eu quiser entender e dizer o que eu quiser dizer. O que for mais agradável, o que for mais confortável. Então, o que Osborne está dizendo para nós aqui, nesse livro, um livro de 600 e poucas páginas, logo no início, na página 43, é que primeiro a gente tem que conhecer o todo. Então, no primeiro livro que nós citamos, que é Atos, Coríntios vem depois, o dom de línguas é uma evidência da eleição, é uma evidência da aceitação de Deus. No primeiro livro de Atos. Como grande ideia do livro de Atos, nós temos a expansão do reino de Deus a partir da capacitação dada pelo Espírito Santo em meio à tribulação. Nós vimos no domingo a pregação que fizemos e ali a gente trabalhou a tribulação. E os discípulos, os apóstolos, os diáconos, como Estevão, eles suportaram, enfrentaram e viveram grandes tribulações, enfrentando até a morte, na capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa é uma compreensão logo do livro. O livro de Atos, o dom de línguas, é uma evidência da eleição de Deus. Em Marcos 13, verso 20, ele vai falar desses eleitos. Assim como em Romanos capítulo 8, 29 e 30. Nós vamos ter Efésios capítulo 1, o Senhor falando dos eleitos. Então tem os seus eleitos. Então nós vamos ter a evidência da eleição e da aceitação de Deus daquela pessoa. Em um contexto em que os judeus, livro de Atos, os apóstolos, especialmente os 12, eles entendem que a salvação é só e tão somente para os judeus. E Paulo, então, ele é enviado aos gentios. Ele participa da morte de Estevão, mas o Senhor o encontra, o Senhor o comissiona e ele é enviado aos gentios. E agora a gente vai ter o evangelho chegando aos gentios e sendo aceito por todos, e o próprio Pedro também tendo que viver essa experiência. Nós vamos trabalhar isso a miúde. No segundo livro, em Coríntios, o assunto é tratado como exortação, como correção ou para correção por causa do mau uso dos dons. Só 2 livros. Um é a evidência, a aceitação, a ação do Espírito é para isso. E no outro, é intenso, e no outro, que tem muito menos intensidade, é um livro que o assunto vai ser tratado num contexto de exortação, de correção, por causa do mau uso dos dons, por causa de um abundante pecado. Coríntios é um livro que está sendo escrito para correção. É um livro para correção de desvio doutrinário. E ali a gente vai estar. Então, olha o quadro se pintando aí, a palavra de Deus. Vamos então ao primeiro livro, ao livro de Atos.
a partir do capítulo 1, verso 9. Eu espero que você tenha bastante atenção, faça as anotações necessárias. A reverência a reverência no sentido de sua atenção, sua devoção, vai ser muito relevante para a sua compreensão, porque nós vamos ter muitos textos, nós vamos ter abundância de textos, porque a gente precisa, de uma vez por todas, entender isso. E isso vai ficar gravado e você pode consultar e ouvir de novo e aprender e entender, ok? Então vamos então ao primeiro livro, a partir do capítulo 1 de Atos. Vamos para Atos então, capítulo 1 do livro de Atos, que também é considerado o segundo evangelho de Lucas. Lucas escreveu o evangelho, doutor Lucas, companheiro de viagem de Paulo, amigo e etc. E ele dá sequência, ele escreve Atos. Então, é considerado também a sequência de Lucas ou um outro evangelho. Então, logo no capítulo 1, no verso 9, nós temos a subida do Espírito Santo, que está intimamente ligada à descida do mesmo. 1,9 diz assim: depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então, quem é que está subindo? A subida, que está intimamente ligada à descida, quem está subindo é Jesus Cristo. E quando a gente chega no capítulo 2, no versículo, a partir do verso 1 do capítulo 2, diz: ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui nós temos a subida de Jesus, a descida do Espírito Santo. E nós não podemos dissociar do Evangelho de João esse acontecimento, logo aqui atrás, no capítulo 14 do Evangelho de João, porque nós vamos ver então a ligação. Nós precisamos compreender primeiro o livro, a gente tem que compreender o todo, e a gente tem que compreender a profecia, a revelação da palavra, que ela está harmoniosa. Eu não vim do Antigo Testamento para o Novo Testamento explicar isso solto. É que a gente tem que perceber o autor. Ele tem uma tese e ele defende a sua tese. E a gente precisa ver isso. Então, João no capítulo 14, no verso 16 até o verso 18 do 14, está assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Jesus então era um consolador, e diz: ele vos dará outro consolador. No grego é paráclito. Outras traduções vai dizer o ajudador, o encorajador e advogado. Então ele vai dar a vocês outro consolador para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então há uma promessa. E no capítulo 16, a partir do verso 7, não no verso 7 na verdade, 16, verso 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, e para o vosso benefício que eu vou, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Ó, Jesus diz que é necessário que ele vá, e depois que ele for, ele vai enviar o Consolador. E nós sabemos quem é o Consolador. Verso 13 desse mesmo capítulo vai dizer assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. É muito importante esse ponto aqui também.
Porque o Espírito da verdade, ele não fala de si. A narrativa da descida do Espírito Santo, ela é muito interessante. Ela vai cumprir a promessa de Jesus, a doação do seu alter ego. E é importante vocês entenderem isso. O que é alter ego? É o outro eu. É o grego para dizer o outro eu, ou o substituto perfeito, o grande amigo, pessoa em quem se pode confiar tanto quanto em si mesmo. É o outro eu, porque ele fará exatamente o que eu faço, ou seja, dá sequência ao meu trabalho. Então, o Espírito é o alter ego, é o outro eu. Jesus é o outro eu. O Espírito é o outro eu. Vamos entender esse emaranhado aqui. No capítulo 28 de Mateus, no verso 20, Jesus diz o quê? Eis que estou qual a gente sabe? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Jesus vai estar conosco todos os dias, se ele foi assunto ao céu, se ele subiu. Como? No alter ego, no outro eu. Porque o Espírito é ele, é o outro ele, é perfeito, é igual a ele. É o substituto perfeito, que faz exatamente o que ele faz. A descida do Espírito Santo é uma promessa feita pelo Senhor de muito tempo. O apóstolo Pedro cita, inclusive, no capítulo 2, na descida do Espírito de Atos, Joel 2:28. O próprio Lucas, no capítulo 24, 48, 49, também do primeiro evangelho, claro, Lucas, ele está aqui agora em Atos, o segundo evangelho, mas no primeiro evangelho, ele já tinha feito esse registro. Fiquem na cidade e até que do alto sejas revestido de poder. E aí a gente tem os registros de João 14 e de João 16, como eu li para vocês, tanto João 14 como João 16. Nós vimos esses acontecimentos. Nós não estamos falando de nada novo, nós estamos falando das promessas, das profecias que foram dadas pelo Senhor. Por exemplo, quando Pedro fala de Joel, ele cita a profecia de Joel, ele está falando do versículo 28 do capítulo 2, verso 28 diz, depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. É uma profecia que foi feita e se cumpriu. E o apóstolo Pedro, autor inspirado em Atos, Lucas escrevendo, que o apóstolo Pedro então declara o que está acontecendo aqui, é a profecia de Joel, foi o que o Senhor prometeu lá. Agora, observem essa lógica, observem essa dinâmica que está desenhada na palavra de Deus. Jesus, ele não faz o que acha que deve fazer, mas ele dá sequência ao trabalho de Deus. João capítulo 10. Em João no capítulo 10, e como eu disse a vocês, muito texto, muita anotação para que haja uma plena compreensão. Capítulo 10, 37 e 38 do Evangelho de João, diz assim, se não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus está dizendo aqui às autoridades religiosas, vocês não acreditam em mim. Não acreditam em mim porque eu não faço a obra se eu faço as obras do Pai, você não acredita em mim, não? Acredite nas obras. Quais obras? Jesus disse àquele homem que foi descido, trazido à sua presença do telhado pelos amigos, numa corda, na cama, aleijado. Os seus pecados estão perdoados. E eles disseram o quê? Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecado? E Jesus disse, o que é mais fácil?
dizia: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Cristo, o Messias, tem autoridade para perdoar pecados, eu digo: levante e ande. E o homem foi curado imediatamente. Qual é essa obra? A obra do Pai. Porque só o Pai tem essa prerrogativa, e o Filho, porque o Pai dá ao Filho, o Pai e o Filho são um. Entende? Então é isso. Ele faz as obras do Pai. Por quê? Por isso, ele é igual ao Pai. Ele faz as obras do Pai porque é igual ao Pai. É João, no verso 14, no capítulo 14, me perdoem essas pequenas falhas, capítulo 14, versículo 9 do Evangelho de João, um João muito conhecido nosso, vai dizer exatamente isso. Jesus e Filipe, o Dídimo, naquela dinâmica, Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe disse o quê? Mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer mostra-nos o Pai? Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, ao verso 3, 1 ao 3, o que é que está lá dito? Que eles dois são um, porque Jesus é a expressão exata do Pai. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ao verso 3, ele é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser, do ser de Deus, que sustenta todas as coisas. Então, observe, o Filho faz a obra do Pai porque é igual ao Pai. O Espírito glorifica o Filho, porque é o alter ego, é o outro eu, é igual ao Filho, em suas obras. João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, agora versículo 14 do 16, olha o que nós temos. Ele me glorificará, quem? O Espírito. Quando, porém, verso 13, vier o Espírito da verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciar as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. Jesus não faz as coisas que ele quer, mas as coisas que o Pai. O Espírito não faz o que quer, mas as coisas que o Pai, ou que o Filho faz. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um e trabalham em harmonia. Não há divisão, não há maior, não há menor entre eles, muito embora a gente vê uma ordem na Bíblia: Pai, Filho e Espírito Santo. O que nós temos então neste livro de Atos que nós agora estamos vendo? No livro de Atos nós temos a expansão do reino de Deus a partir da capacitação dada pelo Espírito Santo. Atos 1:8. Atos 1:8 vai dizer isso para todos nós, irmãos. Você conhece de cor. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8 não diz isso? Mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós falamos também na pregação do domingo. Então, o Espírito Santo de Deus capacita a expansão do reino de Deus a partir da capacitação dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo na vida dos seus servos é para capacitação de testemunhar, de luz, de ser luz. Não é diferente, não é outra coisa. Este capítulo, então, anuncia o nascimento da igreja. Capítulo 1 é profetizado, no capítulo 2 está o nascimento da igreja. Então vamos examinar agora diretamente o capítulo 2. Vamos olhar para o capítulo 2 e vamos então observar de Atos. Olha o que diz. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Língua estranha, irmão, é estranho na Bíblia. Algumas Bíblias dizem isso, não são as melhores versões.
Mas eu já vi Bíblia que diz assim, língua estranha, mas não é essa a tradução do grego, do original, porque é glossolalias, outros idiomas. E em outras línguas ou em outros idiomas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E a gente vai observar por que outros idiomas. Aqui mesmo vai trazer resposta. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. O versículo seguinte já explica. Eles receberam o Espírito e começaram a falar em outros idiomas, outras línguas, outros idiomas, a tradução é essa, glossolalia, outros idiomas, outros dialetos, porque estavam reunidos neste lugar, lá em Jerusalém, na festa, judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você entende? O Espírito, versículo 4, vai dizer que o Espírito Santo encheu eles e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Cada um começou a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. O Espírito deu a capacidade de falar em outros idiomas que não era natural deles, conforme o Espírito queria. E por quê? Por causa da expansão do reino de Deus, a partir da capacitação dada pelo Espírito. Olha a consequência disso. Quando eles ouviram, eles ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha a clareza disso. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, olha a exclamação. Por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Não são daqui da Galileia? O idioma deles não é nativo daqui? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Como é que a gente está ouvindo falar no nosso dialeto e na língua original da terra de onde estamos? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximos de Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Crentes e árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Eles frisam de novo. Assim, então, aqui, esse texto traz uma clareza muito grande, muito intensa, da situação de que outros idiomas, são os idiomas que estão aqui em evidência nessa hora. E eles estão perplexos, porque eles estão falando e cada um está ouvindo. Um não está falando em todos os idiomas. Eram quase 120 irmãos e eles estavam falando em variados idiomas, aqui listado. E perplexos, verso 12, e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que é isso? O que quer dizer? Verso 13, mas outros zombando diziam, eles estão embriagados com vinho. Sempre vai ter os descrentes, sempre terão os zombadores. Salmo 1 diz deles, sempre eles vão estar juntos. Verso 14 então. Então, pondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, irmãos, não só Pedro falou em outras línguas, mas o discurso foi Pedro que fez. Então Pedro tomou a palavra, estava lá com os outros 11, tomou a palavra, já tinha o substituto de Judas, e ele disse, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, é cedo ainda. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel, que a gente leu lá em Joel 2:28. A descida do Espírito. Então Pedro diz, essa é a profecia. Aí eu pulo para o 28, que ele vai falar da profecia de Joel até o 21. No 22,
Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela consciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E aí Pedro vem e faz um discurso intenso, e eu quero chegar então e economizar tempo e vim para o verso 37 desse discurso. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Eles eram judeus, vindo de todas as partes do mundo. E eles criam no Messias, esperava o Cristo de Deus. E depois que Pedro então anuncia e denuncia, eles perguntam: o que é que a gente faz? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava, exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas, quase 3.000 conversões em uma pregação. De quem é essa obra? Do Espírito Santo. Qual é o resumo de Atos, ou a grande ideia do livro? A expansão do reino de Deus a partir da capacitação dada pelo Espírito Santo. Agora eu quero que vocês observem comigo. Percebam esse detalhe. Versículo 4, 3 e 4 diz que o Espírito desce. Todos ficaram cheios e falavam em outras línguas. Aí depois, nós vamos ver no verso 14, Pedro toma a palavra. Eles falaram em outras línguas, só tem um versículo dizendo isso. As pessoas ouviram, ficaram impactadas. Aí agora nós vamos ter, do verso 14 até o verso 39, não, verso 40, Pedro profetizando. O que é profetizar? Anunciar as maravilhas de Deus em um som claro na língua que as pessoas entendiam. Percebe? Pedro não ficou falando em outras línguas. Pedro agora anunciava o Evangelho. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o cumprimento de uma promessa. Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, ele não vai descer. Quando ele descer, ele vai capacitar vocês. Essa obra é do Espírito Santo de Deus para impactar, e impactou essas pessoas. Como eu disse no começo, aqui é uma ação para aceitação, para confirmação. E nós temos aqui isso no livro de Atos, com muita clareza. E 3.000 foram batizados, e nós não vamos ver aqui dizer que eles falaram em outras línguas. Porque não é essa a finalidade final, não é essa, que as pessoas, quando recebam o Espírito, falem em outras línguas. No livro de Atos tem um propósito claro, e nós vamos continuar no livro de Atos para perceber essa evidência. Nós somos batizados com ou no Espírito Santo. E quais são as evidências e o propósito. Este capítulo, então, anuncia o nascimento da igreja. E nós estamos vendo agora o capítulo 2, 3.000 já membros nessa igreja. O propósito do dom de línguas, agora a gente vai economizar tempo e ser bem assertivo. Vamos no capítulo 10 de Atos. Eu quero convidar vocês, capítulo 10 de Atos. No capítulo 10 de Atos, do verso 9 ao 11, 18, nós vamos ter uma história tremenda. Capítulo 10, do verso 9 até o 11, versículo 18. Nós não vamos ler tudo, não há necessidade. Nós vamos conseguir alcançar o objetivo fazendo uma leitura menor, e você pode depois examinar tudo, com muita calma em sua casa.
Mas aqui nós vamos ver o propósito do dom de língua, que logo no começo, no primeiro, na descida do Espírito, no capítulo 2, a gente já tem a evidência plena. Mas a gente vai ver ao longo do livro isso desenhado. O apóstolo Pedro, ele foi a Samaria, porque estava muita gente se convertendo em Samaria, e ele foi enviado com João para saber. E então, na sua volta, ele agora para na casa de um irmão, e ele vai para o telhado, e enquanto ele está lá, no caminho, perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. Foi a hora terceira, quando o Espírito desce, e agora a hora sexta, que é por volta de meio-dia. A hora terceira é no meio da manhã. A hora sexta aí, por volta de meio-dia. E sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio uma visão. E Pedro viu então aquele objeto como se fosse um lençol descendo preso pelas quatro pontas, dizendo: Pedro, mata e coma. E Pedro diz: longe de mim, Senhor. O Espírito de Deus então diz: olha, está chegando uns homens aí, não discuta, foi eu quem enviei. O Espírito Santo está falando com Pedro. Pedro não está falando em línguas, não. É a ação do Espírito. Nós temos a ação do Espírito Santo capacitando e fazendo uma obra. Esse livro poderia ser chamado tranquilamente Atos do Espírito Santo de Deus, não Atos dos Apóstolos. Mas como envolve os apóstolos, não tem nada errado. Claro, a Bíblia está certíssima. Mas tranquilamente poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, que a gente vai ver. Então o Espírito Santo fala a Pedro. Você vai ver que no capítulo 16 aconteceu 3 vezes. Verso 17, enquanto Pedro perplexo refletia sobre o que seria a visão que tivera os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram, ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Verso 19, Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram, levanta-te e desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. O Espírito falou com Pedro. Porque o Espírito é uma pessoa, tem quem diga que é uma força ativa. Mas ele é uma pessoa, e ele falou com Pedro, ele orientou Pedro. Então eu quero chegar no capítulo 10, no 44, e depois nós vamos seguindo para a gente entender então o porquê do dom de línguas. Capítulo 10, no versículo 44 aqui do capítulo 10, Pedro foi para a casa de Cornélio. Cornélio é um homem que recebeu a visita dos anjos do Senhor. Ele é aprovado por Deus, um homem piedoso, um homem temente. E agora Pedro é chamado para anunciar as maravilhas. Quem é o apóstolo Pedro? É um judeu que entende que o evangelho veio só para eles. A salvação só pertence aos judeus, a ninguém mais. E o Senhor está ensinando a Pedro. Dá uma visão a Pedro de animais falando de gente. Pedro não está entendendo, mas o Senhor vai levar ele ao entendimento. Assim como na ceia, o Senhor diz: vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora, lavando o pé de vocês. Mas depois vocês vão entender e explica. Da mesma forma agora, Deus dá a visão. O Espírito diz a Pedro que é para Pedro ir. Pedro vai, chega na casa de Cornélio. Cornélio diz o que aconteceu. Como o Senhor mandou que ele fosse lá naquele endereço, porque Cornélio não sabia de Pedro, nem onde Pedro estava, não sabia quem era, quanto mais onde estava. E Cornélio envia, e lá estava, como o Espírito disse. E o Espírito disse: vá, porque foi eu que mandei. E quando chega no verso 44, então diz assim: enquanto Pedro dizia essas coisas, anunciava. Pedro não estava falando em língua, Pedro estava profetizando. Pedro não estava adivinhando. Profetizar é o que eu estou fazendo agora, trazendo luz, clareza à Bíblia. Isso é profetizar nos nossos dias. E no tempo de Pedro, não tem profeta que adivinha. Mas tem Ágabo. O que Ágabo fala é o que o Espírito diz a Paulo anteriormente. Paulo diz: eu sei o que me espera nos lugares. E Ágabo pega a corda e diz: vai acontecer isso aqui. Paulo já tinha falado anteriormente. Então, todo profeta que nós tivermos ali, ele não tem nenhuma nova revelação. Ele vai falar do que está. Então, o que acontece é que Pedro, então,
enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito desceu na presença de Pedro. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Você percebe a admiração? Porque aquela admiração da circuncisão, quem são os da circuncisão? Os judaizantes, os judeus que seguiam a lei de Moisés, que fazia aliança abraâmica, que era a circuncisão do prepúcio. Eles cumpriam toda a lei, então eles estavam vivendo dessa maneira. E por isso o texto aqui é tão claro. Pedro não fez nada, Pedro estava falando, o Espírito desceu, e o verso 45 diz que todos os da circuncisão, eles ficaram perplexos, admirados, que o Espírito Santo foi derramado sobre eles e que os gentios estavam recebendo, ou seja, não judeus, os de fora, os que a gente entendia que eram perdidos, que não veio, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Olha só, o Espírito Santo desce para aceitação e para aceitação e para ensino. O Espírito, há uma manifestação do Espírito Santo, não falando em língua estranha, incompreensível, mas falando em outros idiomas, glosso, a mesma coisa aqui, falando em outras línguas, para que houvesse aceitação dos judeus, um ensino aos judeus. Vocês estão equivocados. Aí Pedro entende a visão que ele teve antes dos animais. Mata e come Pedro. E a gente vai avançar e a gente vai perceber isso. E então Pedro agora, a luz cai sobre Pedro. Ele compreendeu. E nós vamos perceber isso. E o Senhor está dizendo, eu aceito não só vocês, eu não vim só para vocês, eu vim para todos os que se converterem e creem em mim e forem íntegros diante de mim, como Cornélio e toda a sua casa. Diz que o texto diz isso. Agora, acompanhem comigo, capítulo 11. No capítulo 11, eu vou ler aqui. Eu vou ler só o verso 15. O que é que está acontecendo aqui no capítulo 11? O apóstolo Pedro, ele vai para Jerusalém. Ele volta. E os apóstolos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. A informação chegou lá, que os gentios, a casa de Cornélio, recebeu o Espírito Santo. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele. Os da circuncisão, Jerusalém, como os que estavam aqui, que ficaram admirados. Então estavam discutindo. Pedro, porém, começou a fazer-lhe um relato ordenado, verso 4, dizendo, eu estava orando na cidade de Jope. Deixa eu ler isso aqui com vocês. E em êxtase tive uma visão, alguma coisa descia baixada do céu pelos 4 pontos, como se fosse um grande lençol, e baixou-se de mim, e aproximou-se de mim, e olhando para ele com atenção, vi quadrúpede, disse, vamos pular essa parte. Ouvi também uma voz que me dizia, verso 7, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi, de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro, porque tem a dieta dos judeus, de eu come isso, não come aquilo, como hoje os adventistas. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez. Isso aconteceu 3, verso 10. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. Ele tem 6 testemunhas, que são os judaizantes também, que são os da circuncisão também. E ele nos contou
como em sua casa tinha visto em pé o anjo que ele dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha, agora é o versículo 15. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Onde é o princípio? Capítulo 2. Quando o Espírito desce, eles falam em outras línguas e outros idiomas. O que é que está acontecendo aqui? Pedro está testemunhando. Desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Deus aceita. Verso 16. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João na verdade batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, verso 18, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Por que o dom de línguas em Atos está aqui evidenciado? A proposta é essa, é de confirmar e aceitar, de confirmação e aceitação. Aceitação de Deus, ensino para eles, mostrando que os gentios também estão sendo aceitos. É isso que nós temos. Mas vamos ao capítulo 19 do mesmo livro de Atos, e eu acho que talvez seja então suficiente. Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, vai dizer assim: e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Aqui nós já estamos na segunda parte do Evangelho de Atos. Duas grandes partes são divididas. A primeira parte até o capítulo 12, 13, quando nós temos o ministério do apóstolo Pedro. E aí, a partir daí, o ministério do apóstolo Paulo. São os dois proeminentes no livro de Atos. Intenso Pedro até o 12, 13 ele ainda tem aparição, e a partir de então Paulo, é a evidência de Paulo até chegar no final em Roma, preso em Roma, testemunhando e pregando. Então agora nós já estamos aqui no ministério do apóstolo Paulo, e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Observem esse detalhe, irmãos, muito rico, muito importante. Porque doutrinas são criadas a partir da falta de compreensão, a partir daquilo que Osborne ele cita que as pessoas fazem. O que é que as pessoas fazem? Elas não compreendem o todo e querem dissecar as partes. Para que eu vá dissecar as partes, eu preciso compreender o todo. Porque o autor tem uma tese, ele apresenta a sua tese logo no começo do livro, normalmente, os 3 primeiros capítulos, e ele defende a sua tese até o final. Então, quando eu não compreendo isso, o que é que acontece? Eu faço doutrinas, porque eu tiro do contexto o texto. Eu não trabalho o texto a partir da tese do autor. No capítulo 2, no capítulo 1, o autor já fala da sua tese. É a descida do Espírito Santo que vai capacitar. O versículo-chave do livro de Atos, o centro de Atos, está em 1:8, Atos 1:8. E o Atos 1:8 vai se cumprir ao longo do livro. Nós pregamos domingo e falamos sobre isso. Veja a pregação, reveja a pregação de domingos. Atos 1:8.
E vai acontecer ao longo da Bíblia. O evangelho pregado em Jerusalém, em Samaria, em Judeia, até os confins da terra, com o apóstolo Paulo terminando lá em Roma. Toda a Europa, ele fez 3 viagens missionárias, mundo afora. Então ali é o coração, e nada está dissociado disso. O autor, ele tem a tese e vai defender a sua tese ao longo do livro. A gente não pode fugir disso. E aqui nasce doutrina. Quais são as doutrinas que nascem? Uma delas é que eu, o poderoso, a autoridade, tenho que impor as mãos para que você receba o Espírito Santo. E aí tem muitos superpoderosos, falsos apóstolos e tantos outros, profetas e tantos, já preguei também sobre, que estão agora sendo ovacionados nos púlpitos, onde pastores são desrespeitados, porque as pessoas não vão, relaxa, vai de qualquer jeito para a igreja, mas quando fulano vem, o voz de trovão, o homem de poder, aí as pessoas vão para lá, aquela agonia toda. O do dia a dia, o pastor que está ali cuidando, amando, pregando, não serve, mas quando vem fulano, as pessoas se arrumam melhor, lota, a igreja fica sem lugar, porque vai chegar o poderoso. Então, o apóstolo Paulo impõe, o apóstolo Paulo não fala em línguas, não tem registro aqui, você não vê, ele não fala em línguas. Ele pergunta se eles receberam o dom do Espírito, eles nem sabem o que é isso. Paulo então explica, profetiza, ou seja, prega o evangelho para eles, batiza eles, e depois do batismo, eles não estão ainda com evidência do dom, e aqui tem um propósito da evidência do dom, é mostrar que o evangelho vem também para os gentios. Paulo é apóstolo aos gentios. Aqui está, em Éfeso, Paulo já está aos confins da terra. Na verdade, Paulo já está na última parte da profecia. Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra, já está aqui, se cumprindo a 4ª parte da profecia de Atos 1:8, a capacitação dada pelo Espírito, e aqui tem a confirmação. Então, quando Paulo impõe as mãos, e aqui tem a questão de aceitação do Senhor e do povo, porque o apóstolo Paulo, com essa ação, também é aceito como uma autoridade de Deus, enviada por Deus. Pedro não precisou impor as mãos, enquanto Pedro ainda falava. Aí vem, precisa impor as mãos ou não precisa impor as mãos para a pessoa ser selada pelo Espírito? Para ela ser batizada pelo Espírito, para ela receber o Espírito Santo. Precisa ou não impor as mãos? Entende? Não é esse o caso, mas nasce doutrina a partir daqui. Então tem aqueles que defendem que tem que impor as mãos. E não é o caso. É aqui, Paulo, ele não está junto, inclusive, Paulo ajuda na morte de Estevão e era um perseguidor. Então é necessário que assim seja com o apóstolo Paulo para que ele seja aceito. E olha que foi difícil aceitarem Paulo e ele foi perseguido até a morte. Tentaram matar de todo jeito. Então tem um porquê. Por isso que nós estamos aqui na expansão do reino de Deus a partir da capacitação dada pelo Espírito Santo em meio à perseguição. Paulo é um perseguido, o perseguidor passou agora a ser perseguido. E Pedro, enquanto não precisou impor as mãos, ele estava até falando ainda quando aconteceu, já Paulo aqui precisou impor as mãos. E quando ele impõe as mãos, então esses irmãos, como evidência de serem aceitos, falam em outras línguas, o texto diz, ou seja, fala em outros idiomas. O enchimento do Espírito Santo capacita o servo para a pura pregação que gera salvação. É aqui que nós temos. Paulo fez a pura pregação e ela gerou salvação. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, fez uma pura pregação que gerou mais de 3.000 salvos. Porque o enchimento do Espírito não é para vaidade, não é para aparecer, não é para rodar, não é para falar, não é para cair, nem derrubar. E o dom de línguas, infelizmente, de tantos dons que nós temos, o dom de língua é o mais disputado, é o mais desejado, e é o que a gente vê nas igrejas dos nossos amados irmãos pentecostais e neopentecostais, em mais evidência, em mais busca nessa agonia e esse questionamento que se faz. Você é batizado no Espírito Santo? Você fala em língua? É essa busca, e ele só traz queda e derrocata e vaidade, porque é muito comum, irmãos, a gente ver, quantos já vi vocês, pessoas que eram cheios do Espírito Santo, que tem aquela oração, aquela coisa assim que é arrebatadora,
e roda, e fala em língua, e profetiza, e não sei o quê. E a gente vê, e depois a gente vê apostatar da fé. Literalmente, a gente vê essas pessoas no álcool, no tráfico, na prostituição, no adultério. A gente vê isso? Como a gente vê isso? Se for de verdade. Mas eu preguei no passado, agora próximo, esses dias, ensinando sobre os falsos. E eles operam pelo poder de Satanás e estão enganando a muitos com essas coisas também. Precisamos compreender. O enchimento do Espírito Santo capacita o servo para a pura pregação, que gera salvação por meio do profetizar, não do falar em línguas estranhas. A gente tem visto isso. Vamos agora, então, ao livro de 1 Coríntios. O que é que o livro de Atos nós temos, então, no livro de Atos? Nós temos no livro de Atos a descida do Espírito Santo, capacitando e confirmando a aceitação. O livro é todo assim. Tudo que a gente vê aqui da manifestação do Espírito Santo é para confirmar. O apóstolo Pedro teve essa experiência. Eles não aceitavam, era da circuncisão. Nem entrava. Quando ele chega na casa de Cornélio no capítulo 10, a primeira coisa que ele diz, eu quero voltar lá só para vocês entenderem. Isso aqui é interessante também. Quando ele chega na casa de Cornélio, diz assim, verso 28 do capítulo 10. Vou ler do 27 e 28. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes, bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Ele começou a compreender pela visão que ele teve de animais, que não está falando de animais, está falando de gente. Então, o contexto, conhecer o livro todo é importante para que a gente entenda o que está sendo dito. Para quando a gente for para dissecar as partes, a gente não incorre em erro, em heresia. A gente conhece primeiro todo o livro, sabe qual é a tese do autor e a gente vai discernindo. Então, Pedro, quando chega, ele diz assim, olha, nem é permitido falar, quanto mais entrar, mas Deus mandou, eu estou aqui. Então você vê que aqui Deus está transformando corações e ensinando o que eles não tinham entendido ainda. Essa é a obra do Espírito Santo no livro de Atos. Não precisamos trabalhar mais aqui. Mas vamos então para Coríntios. Vamos para o livro de Coríntios, no capítulo... os capítulos que a gente vai trabalhar no livro de Coríntios vai ser os capítulos 12, 13 e 14, mas a gente precisa entender o livro. Vamos agora olhar para o livro de Coríntios para entender. A minha primeira observação está logo no capítulo 1 do livro de Coríntios, no verso 7. Capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler para vocês também, para que a gente entenda o livro, a tese do autor, para entender o que está acontecendo. Ok? São os únicos 2 livros na Bíblia que tratam do assunto. Vamos ver o que é que está acontecendo. Capítulo 1, verso 7 diz assim, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto aguardas, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falando aos Coríntios, logo na saudação aqui, ele afirma de que não falta dom nenhum naquela igreja. Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios, aos crentes lá em Corinto. E no verso 7 ele diz que não falta dom nenhum. É uma igreja plena de todos os dons. Todos os dons há naquela igreja. No verso 10 e 11 do mesmo capítulo, nós temos então, irmãos, rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que entreis rogo-vos em nome do Senhor, que entreis em acordo quando discutides, e não haja divisão entre vós, pelo contrário, sejais unânimes no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé,
que há discórdia entre vós. Aqui está a tese do autor, logo apresentada no capítulo 1 ainda. Capítulo 1 é apresentada essa tese, mas nós vamos caminhar. Capítulo 3, agora verso 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças. Deixa eu ver meu tempo aqui. Como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. A tese do capítulo 1, verso 10 e 11 já anuncia, se repete no capítulo 3, vamos para o capítulo 5, verso 1. De fato, ouviu-se que há imoralidade entre vós, imoralidade de todo tipo, que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? A imoralidade, o pecado dessa igreja é tremendo. Qual é a tese do autor de Coríntios? O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta de exortação, de correção. Paulo está tratando desses irmãos que são como meninos na fé, imorais, apesar de serem cheios dos dons, são vaidosos, arrogantes, imorais. Paulo está escrevendo por causa do pecado. É uma carta exortativa, é totalmente diferente de Atos. No livro de Atos nós temos a ação do Espírito Santo, a confirmação. O que acontece ali, por meio do Espírito Santo, é uma obra que vai para o mundo. Então, está entre estrangeiros. O dom de língua faz todo sentido. Mas em Coríntios, o que Paulo está tratando agora é de correção. Paulo está exortando esses irmãos. O pecado é abundante. Ademais, irmãos, nós temos então o capítulo 12, 13 e 14, e vamos examinar esses capítulos para a gente entender. Já sabemos que o Evangelho, o livro de Atos, melhor dizendo, a carta de Atos é uma carta exortativa. Na segunda carta aos Coríntios é outra exortação, agora contra falsos apóstolos, falei isso na pregação dos falsos, contra falsos ensinos, era uma igreja problemática. É a única igreja que Paulo trata desse assunto, é o único livro fora do de Atos que tem o tratamento acerca de dons, e não é como no livro de Atos, mas é uma exortação, um ensino, por causa do mau uso dos dons, por causa do pecado, por causa da arrogância, por causa da vaidade. Logo no capítulo 1 de Atos está apresentada então a tese do autor. Vamos então para o capítulo 12, porque nós temos ainda muito trabalho e eu quero poupar vocês de cansarem muito. Capítulo 12 então do livro de Atos, diz assim: a respeito dos dons espirituais, Paulo está fazendo o quê? Exortando, corrigindo, chamando a atenção de crentes carnais, de pecados horrendos. E eles têm todos os dons, mas eles estão usando os dons de forma errada, vaidosa, equivocada, pecaminosa. Paulo chega então no capítulo 12. Eu posso agora tratar do capítulo 12 fora da tese do autor? Não, a proposta aqui é a mesma. O autor tem uma argumentação e está fazendo as correções necessárias. E ele chega então no capítulo 12 agora, e nem é tanto livro que fala, não é uma porção grande do livro, poucos capítulos do livro. Ele vai dizer então assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, eres induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso aqui é muito importante. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. O homem vaidoso, ele quer na igreja o ministério que aparece, que dá destaque. Ele quer cargos. Ele não quer servir limpando. Ele não quer servir fazendo as coisas que não aparecem. É igual político. Ele não quer fazer obra subterrânea, obra que não se vê. Ele quer fazer as obras que se veem. Por que que as cidades, muitas, Salvador e outras, elas alagam? Porque são obras que vão ficar escondidas, como na China se faz. Ela vai ficar escondida, não se vê, não gera voto. Não, eles querem fazer as coisas que se veem, que encanta. A mesma coisa são os dons na igreja. Meu Deus, como a igreja tem sido carnal. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, e é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Devia ter tanta gente com essa palavra na igreja, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O povo deveria querer conhecer, como os bereanos, a palavra de Deus, ter essa sede, orar, pedir a Deus esse dom, essa competência, não é? A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Ou como a gente está precisando em tempos de pandemia de Covid, né? O dom de cura. A outro, a realização de milagres. A outro, profecia. Anunciar o Evangelho. Não, a gente está com vergonha até de dizer que é crente muitos. Mas profetizar é anunciar as verdades de Deus pelo Senhor, e Ele comissionou a mim e a você, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Fazer discípulos. Ele falou isso com a gente. Há outro dom de discernir o Espírito. Há outra variedade de língua. Onde variedade de língua está, gente? Agora veja essa língua estranha. Variedade de línguas. Glosso, muitos idiomas. E a outra, interpretação de línguas. Outra capacidade de interpretar aquelas línguas estrangeiras. Mas um só é o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme ele deseja. Quem é que dá, verso 11, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como em Atos 2, individualmente sobre os quase 120 ou 120 irmãos, individualmente, conforme deseja. Quem deseja? O Espírito. Quem dá o dom? O Espírito. Quantos são? Muitos. Ele dá a quem quer o dom que quer? Sim, ele dá a quem quer o dom que quer, porque tem um fim, tem um proveito, a gente vai ver mais na frente. E por que que não se ora? Ah, mas eu posso pedir que Deus dá. Ah, tudo bem, e por que que não se ora? Especialmente nesses tempos tão difíceis, de câncer, de tanta doença, para ter o dom de cura, para o louvor da glória de Deus. Por que que o desejo, por que que a sede e a briga, às vezes, irmãos, é pelo dom de língua estranha, que não é dom de Deus? Me perdoe essa forma pejorativa, por favor. Eu vou consertar isso. Por que que a luta é pelo dom de língua estranha que ninguém entende? Nem o dom de línguas, de idiomas. É essa aí que ninguém entende. Que na sua maioria é assim. Por quê? Porque aparece, isso aqui é por causa da concupiscência da carne, isso é porque eu quero destaque, isso é porque eu não estou vivendo para o louvor da glória de Deus, para Cristo aparecer e ser glorificado, e eu falo isso de forma geral, porque tem crentes em Jesus Cristo, que tem esse dom, para o louvor da glória de Deus, porque é um dom bíblico, que é para o louvor da glória de Deus, e é usado pelo Espírito de Deus, quando Deus quer, não é quando a pessoa quer. E é para um fim proveitoso. Entende? É para um fim proveitoso. Mas deveriam querer outros dons, como de conhecimento, de profecia. Mas aí a gente diz assim, vamos evangelizar, eu não tenho esse dom. É interessante quando eu vejo as pessoas dizerem, eu não tenho esse dom. Já ouvi tanto isso, misericórdia. Ok, irmãos? Mas vamos lá para o capítulo 13, eu acho que aqui está claro demais. Quem dá? O Espírito. Lá o Espírito deu no capítulo 2 de Atos aos irmãos, conforme ele lhe capacitava para falar em outros idiomas. Ele não falava o que queria, era o Espírito que dava.
E o Espírito fazia a obra para alcançar aqueles que ali estavam estrangeiros. E eles ouviram nas suas línguas. E os seus corações foram compungidos, eles se converteram e se entregaram a Cristo Jesus. Vocês entendem isso? Então, o que é que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Essa obra é para isso. Então, só que Coríntios, aqui em Coríntios, Paulo está exortando por causa da carnalidade. Paulo está dizendo, são muitos os dons, mas quem governa é o Espírito de Deus e dá a cada um conforme ele deseja. Mas igualmente a nós nos nossos dias, o desejo de aparecer era grande e todo mundo queria falar em línguas. E Paulo vai seguir, porque assim como o corpo é uma só unidade e também muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Por um só Espírito. Para ser um só corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos membros, são muitos dons. E há essa sede desse dom. E aí vai dizer, se o pé disser não sou do corpo, nem por isso deixa de ser de corpo. Mas a realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme lhe apraz. Eu vou pular aqui. Ao passo que os membros, 27, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Na igreja Deus designou alguns, principalmente, olha o que Paulo diz, alguns, principalmente apóstolos. Observe o dom de língua onde ele entra. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois os que realizam milagres. Depois os que têm dons de curar. Os que socorrem os outros, os que administram, os que falam, variedade de língua. Olha onde está a variedade de língua. Paulo está dizendo, e ele vai dizer, vai ficar claro isso, que assim, não é um dom tão relevante diante dos demais. Ele perde a relevância, os outros são muito mais relevantes, mas ele não desfaz porque é um dom de Deus, obviamente. Obviamente. Verso 29, acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Paulo está dizendo, todo mundo tem o mesmo dom? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons? Paulo diz, espera aí, tem tantos dons excelentes, por que vocês estão vaidosamente querendo esse dom? Justamente porque é o dom que aparece. É o dom que gera aparição. As pessoas nesse aqui aparecem. Aí a gente chega no capítulo 13. Diz assim, mesmo que eu falasse, olha que coisa tremenda, eu só quero pegar aqui, ó. Paulo diz, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o profeta que retine. O que é que está dizendo o capítulo 13 todo do livro de Atos, ou de Coríntios? Paulo exortando os coríntios sobre a meninice dele acerca dos dons. Paulo exortando eles com essa sede de dom de língua para aparecer, o dom de língua de outros idiomas para aparição. Paulo chama a atenção, diz assim, se a gente for classificar, o menor dos dons, o menos relevante dos dons, nós precisamos focar em outros dons. E Paulo aqui usa ele usa um eufemismo, né? Um exagero, é uma figura de linguagem, é um exagero para trazer o ensino. Paulo diz assim, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Qual é a língua dos anjos? Onde é que a gente tem ela? E tem muita gente dizendo que fala a língua dos anjos. Qual foi o anjo que veio ao nosso meio entre nós e falou algo de que a gente não entendesse? Foi a Abraão, os anjos, e conversou com Abraão anunciando que ia destruir Sodoma e Gomorra e falou com Abraão em hebraico lá e na língua dele ele entendeu. Foi aos pastores que estavam no campo anunciando que Jesus nasceu e falou na língua dos hebreus. Eles entenderam. Foi a Maria, conversou com Maria, Maria entendeu perfeitamente o que ele disse. Maria só disse, que saudação estranha é essa que eu nunca vi? A gente diz Shalom Adonai, esse homem falou diferente. Foi a Zacarias falar do nascimento de João, e assim foi em todos os momentos que anjo chegou a Jacó, conversou com todos os momentos os anjos falaram a nossa língua. Então Paulo está usando um eufemismo, é uma figura de linguagem para exagerar. Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens, todos os idiomas,
E dos anjos, como se tivesse, né? É um eufemismo, mas não tivesse amor. Paulo diz, se não for por amor, seria vão. O que Paulo está dizendo é em vão. Porque o que é que Paulo está criticando aqui? Dom de língua. Ainda que eu falasse todos os idiomas, mas aqui é primeiramente, o dom de língua, quando ele está exortando, entra no fim. E agora que ele faz uma exortação contrária, ele coloca no começo, depois ele vai falar os outros dons. Aí ele bota no começo, ele diz, ainda que eu falasse todos os idiomas, e até a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um prato que retém, vão, seria vão. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, aí ele agora vem com os outros dons, mas aqui agora, como ele está exortando pejorativamente, dizendo que é vão se não for por amor os dons, ele coloca o dom de língua como o primeiro, quando nas outras listas ele coloca lá embaixo como o último ou penúltimo. Aí depois ele vem, e mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. É vão, Paulo está dizendo, dons sem amor, dom sem o propósito correto, é vão. E Paulo está falando com quem? Com uma igreja pecaminosa que está cometendo todo tipo de atrocidade. É isso que nós temos aqui. Agora vamos para o 14, porque ele vai fazer essa lista e vamos chegar no 14. No verso 14, Paulo diz assim, no capítulo 14, melhor dizendo. Segui o amor, segue o amor. E desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo diz, olha, sigam o amor que Paulo está dizendo aqui, ó, se eu tiver todos os dons e não tiver o amor, é vão. Paulo, então, agora no capítulo 14, ele diz, seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais. Porém, mas principalmente o de profetizar, o de anunciar as verdades de Deus. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus. Porque ninguém o entende. A crítica de Paulo, vocês estavam falando em outros idiomas e ninguém aqui entende porque você está falando de um idioma estrangeiro. Mas pelo Espírito fala mistério, ou seja, é algo incompreensível. O que é mistério é o que está cortinado. O que é revelação, Apocalipse, é o que está descortinado. Paulo está dizendo, vocês estão falando uma coisa encoberta. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quem fala em línguas não atinge corações. É uma coisa incompreensível, mas quem profetiza, que anuncia a palavra, como Pedro, e teve 3.000, e Paulo, que aqui está fazendo, ele alcança corações. Verso 4, o que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E Paulo está chamando eles para amar e ver o que é mais relevante. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais profetizassem. Paulo diz, eu queria que todos vocês tivessem esse dom, mas muito mais que vocês fossem profetas, que vocês profetizassem, anunciassem as boas novas do Evangelho. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Observe, irmãos. É claro, é diretivo. Quem profetiza é maior do que os que falam em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação, salvo se você tem um dom de língua e tem o dom de interpretação da língua para que a igreja seja edificada. Aí eu trago para um contexto, eu falo em português, mas eu tenho um dom de língua em inglês, aí eu falo em inglês e depois interpreto tudo em português. Não seria mais inteligente eu falar logo tudo em português? Do que falar inglês, não seria vaidoso do mesmo jeito, não soaria vaidoso? Quem profetiza superior, ora, verso 6, ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos terei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino? Qual o proveito que vai ter? O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som como a flauta e a harpa. Se não
formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta ou na harpa? Se eu tocar, eu tocando flauta, que não sei tocar, não tocar, vai ser uma coisa horrorosa. Ninguém vai ver melodia, não vai ver nada, não diz nada. É a mesma coisa quem fala em línguas no meio de um povo que não fala aquele idioma. É isso que Paulo está dizendo. Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Eu toco a torneta aí de uma maneira incorreta, o sinal errado, quem é que vai se preparar? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizes? Pois estarei como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de língua. Aí eu vou seguir, vou pular aqui para a gente ganhar tempo e encerrar. Por isso, aquele que fala em uma língua, verso 13, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Eu tenho um dom, falo, mas nem eu sou alimentado. A mente infrutífera. E o culto que eu devo prestar a Deus é racional. Quem fazer então, orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém? Diante de tua ação de graças, quem não o instruído, visto que não sabe o que diz? Pois é claro que agradeces a Deus, você está agradecendo. Aí no verso 18, Paulo diz assim, ó, dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vós. E aí no livro de Atos, Paulo fala em um único momento em 2 idiomas. Grego, quando ele é preso, livro de Atos ali, capítulo 20, salvo engano, 19, 20, 21. Ele é preso, ele fala em grego e os soldados dizem, você é romano? Você fala em grego, você não é egípcio? E depois ele fala em hebraico. Ele diz, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que todos vocês. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Em uma língua. É isso, meu irmão, que nós temos. E a gente não precisa nem mais seguir. Batismo no ou com o Espírito Santo. É evidência de batismo no ou com o Espírito Santo falar em outras línguas? Não, porque não só existem esses dons. Toda pessoa crente em Jesus Cristo convertida ao Evangelho, ela é batizada com o Espírito Santo. E ela não precisa falar em outro idioma. Aliás, raramente, verdadeiramente, vai se falar em outro idioma. Porque a ação do Espírito Santo de Deus é inteligente, inteligível. E se eu estou no Brasil entre os brasileiros e não tem estrangeiro, por que vai ter dom de línguas naquele lugar? Não faz sentido. Qual a edificação? Qual o louvor da glória de Deus? Está alguém na igreja falando tiriri, 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 que ninguém entende, a não ser a vaidade pessoal, a aparição pessoal. Não faz nenhum sentido. Entendeu, irmãos? Então, Paulo aqui, ele é muito feliz e é muito claro. Lembrem-se, o propósito do livro, aqui é exortativo, Paulo está chamando a atenção desses irmãos carnais. Carnais. Vamos então, para a gente encerrar, Marcos 16. Marcos, eu quero ir em 2 textos. Eu quero convidar vocês a folhear comigo e chegar no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. E em seguida nós vamos para um dos textos que eu mais gosto, digo a vocês de coração. Um dos textos que eu mais gosto, logo depois de Coríntios, depois de Gálatas, melhor dizendo, livro de Efésios também. Em Marcos, no capítulo 16, verso 17 ao 18, eu tenho um questionamento. Diz assim, nós sabemos da proposta do Evangelho de Marcos, nós estamos fazendo exposição. 16, 17 a 18, vai dizer. Quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Verso 17 diz, e estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa
mortífera não lhe fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. De toda essa lista aqui, que Marcos traz como sinal daqueles que o seguem, e estes sinais acompanharão os que creem e os que creem. Todos esses sinais aqui, o único que nos dias de hoje é perseguido, desejado e visto é o falar em novas línguas. E aqui está dizendo falar em novas línguas, mas a gente vê a língua estranha mesmo que ninguém entende. Não é nem novas línguas, é língua estranha. Que verdadeiramente é assim que é dito, né? As pessoas sem o conhecimento dizem língua estranha e é realmente estranha porque ninguém entende. Mas eu fico pensando dessa lista aqui. A primeira é expulsarão demônios. Tem muita gente atrás disso, tem muita gente que demônio tem muito mais presença, tem muito mais atenção e é muito mais ovacionado em algumas igrejas do que Jesus Cristo. Porque eles chegam, eles discutem, eles dão entrevista, é um negócio sério. Expulsarão demônios. A gente ainda vê um negocinho desse assim, eu quero distância dele, pela misericórdia de Deus. Falarão novas línguas. Novas línguas, novos idiomas. Aqui está claro, glossolário do mesmo jeito. Novos idiomas. Pegarão em serpentes. Aí eu não vejo ninguém desejando isso aqui. Viver pegando numa cobra para mostrar que é de Deus. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Não vejo ninguém desejando tomar um chumbinho, nada, nem um veneno para dizer que é de crente de Jesus. Mas nova língua todo mundo quer. Ou língua estranha. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. O Covid está necessitado, a pandemia do mundo está necessitada desses crentes aqui, cheio de Deus, cheio do Espírito, que fala em língua estranha, para impor as mãos e curar pessoas. E outras enfermidades. Não precisa do Covid não, que o câncer está aí, a pressão, a diabetes e tantas outras coisas. Mas, meus irmãos, o que é que Pedro está falando aqui? Aqui é o momento da grande, o Evangelho de Marcos, aqui é o momento da grande comissão, é o fim. E Jesus está falando para os 12. E todos eles tiveram esses dons. Jesus está falando para os apóstolos, para os seus, e todos eles fizeram isso. Paulo foi chamado posteriormente, mas isso recai sobre Paulo. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo saiu do naufrágio, chega na ilha de Malta, pega um feixe de graveto de pau para botar no fogo para se aquecer, uma cobra mortífera, uma víbora venenosa agarra na mão dele, ele sacode e dizem assim, esse daí é tão miserável, tão... A terra não quer ele de jeito nenhum, o divino, que ele escapou de ser afogado, mas vai morrer aqui. E ficaram esperando ele inchar. Ficaram esperando cair duro e nada aconteceu. Depois disseram o quê? É um Deus? O cara não sente nada. É o que está aqui em Marcos 13. Isso é para eles, não é para mim e você não. E se o Senhor quiser que assim aconteça, se o Senhor quiser nos salvar de uma picada de uma cascavel, Ele vai nos salvar pela soberania dEle, mas não porque nós, alguma coisa, nós somos pó e cinza. Quem vos fala é um pecador, igual a você, carente da graça e da misericórdia de Deus, mas a gente precisa entender os textos dentro do contexto, senão a gente vai tirar e vai colocar a palavra na boca de Deus e vai falar heresia, vai fazer coisas horrorosas. E o outro texto é Efésios no capítulo 1, verso 13 e 14, que eu amo. Olha o que diz, 13 e 14 de Efésios capítulo 1, diz assim, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, não ouvi língua estranha, nem outros idiomas, ouvi o evangelho, profecia, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, você crê, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Aquele que ouve o evangelho porque é pregado e ele crê, ele é selado, ele é batizado com o Espírito Santo, que é a garantia, o selo de Deus é o Espírito, que garante que somos dele e ele vai nos levar naquele dia. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina.
O enchimento do Espírito Santo capacita o servo para a pura pregação que gera salvação. E profetizar é a obra primária do Espírito Santo. Não é falar em outras línguas. Falar em outras línguas é dom de Deus, está aqui na palavra santa dele. E quando é que isso vai acontecer? Na soberania de Deus, para o louvor da glória dele, quando houver necessidade, houver estrangeiro. Um irmão em Cristo, em Salvador, ele teve essa experiência, ele estava evangelizando e encontrou com um americano que só falava inglês. Ele não fala inglês, malmente o português, e o americano não falava português. E ele chegou e evangelizou o americano, e o homem entendeu tudo, entregou-se a Cristo, e ele entendeu tudo que o homem falou, e nem ele fala inglês e nem o homem falava português. Manifestação do dom de Deus, um homem sincero que estava ali profetizando. Então, para o louvor da glória de Deus, aquilo aconteceu, e para salvar vidas. Amém? Então, agora nós vamos ter aquele intervalo, vamos dar aí 10 minutos, então a gente entra na nossa live, que hoje eu sei que vai ser longa, a expectativa é de 1 hora, mais de 1 hora de live, para que vocês perguntem, para que vocês digam se entendeu, se não entendeu, e a gente venha aos textos e a gente trabalhe, mas espere em Deus que você, com muita humildade, tenha ouvido, entendido, porque é o que diz a palavra de Deus. Aí, o dom existe. Claro que existe. Nos dias de hoje, há muitos anos praticamente, ele está em desuso pelo Espírito de Deus, por causa da falta de necessidade. Tinha um propósito e um porquê naquela época. Havia um porquê. No livro de Atos nós entendemos e já vimos. No livro de Coríntios é uma exortação, mas os dons estão aí. Os dons de Deus estão, o dom de cura, todos eles estão aí. Mas isso não é algo como, por exemplo, tem igrejas que têm cura todo dia. Aliás, marca o dia da cura. Culto de cura e maravilha, tal dia. Diz o dia que Deus vai, porque quem opera é Deus, então marca para Deus a data. Isso é um cúmulo do absurdo, irmãos. Então, nós estamos vendo a apostasia acontecer, nós estamos vendo os falsos acontecer, não vamos ser desses que assim o fazem. Conheço muitos irmãos que viviam essa realidade por impulso coletivo, como eu fui tentado a caminhar nessa direção. Mas, pela graça de Deus, eu me mantive sincero, não por mim, capacitação dada pelo Espírito de Deus, e nunca entrei nessa, nunca fiz isso, e hoje eu tenho compreensão disso. E se alguém na igreja falar, eu silencio e para ver até onde vai esse negócio, porque nós não queremos e não precisamos desse dom na nossa realidade. Se Deus entender que um dia precisaremos, por um propósito para a glória dele e salvação de vidas de pessoas que são seus eleitos, amém. Caso contrário, não. Ninguém está se queixando pela ausência maciça do dom de cura. E muitos estão sendo enganados. R.R. Soares é um que dia e noite tem cura ali. Cura de quê? Artrose, artrite, dor. Quem vão lá, público dela, idoso, e ele faz o quê? Uma técnica humanista, uma técnica de psicologia e psicanálise. Sugestão. Ele faz a sugestão e aquela pessoa para de sentir, como o Freud fez muito, mas depois a pessoa segue e biologicamente a pessoa, ou melhor dizendo, na sua biologia exatamente, a pessoa vai voltar e vai continuar sentindo. Ele próprio já não fica mais em pé no púlpito, porque a velhice chegou e parece que os demônios estão chegando no corpo dele, porque agora ele está ficando meio sentadinho, né? A gente tem visto os falsos fazer tanta coisa, mas tem enricado e vivido os prazeres dessa vida. Nossa expectativa é que eles se convertam. Daqui a 10 minutinhos, vamos dar um intervalo, vamos beber uma aguinha, vamos descansar um pouquinho. Daqui a 10 minutos, para o louvor da glória de Deus, a gente começa a nossa live, nosso bate-papo, e vamos aí perguntar e vamos conversar no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando e derramando graça sobre a sua vida até daqui a pouquinho.